Um homem estava voltando para casa quando simplesmente descobriu no tapete da sua sala de estar o seu próprio corpo do lado de um envelope com a inscrição: "Olhe para mim". O choque inicial é substituído pela curiosidade quando Alex encontra um pendrive no envelope, que ele imediatamente conecta no seu computador e na tela vê apenas a si mesmo. O segundo Alex se tranquiliza, certificando-se de que não estava drogado e não ficou louco, e o aconselha a escutar atentamente. Dessa maneira, a história de hoje começa com homens de preto indo até a sua casa. A Rebecca é uma funcionária de um instituto de pesquisa científica privado de tecnologias avançadas, que coopera com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ela tem uma oferta muito tentadora para o Alex. Mas primeiro, o Alex deve assinar um acordo de confidencialidade, para o qual a Rebecca oferece um cheque por uma quantia substancial. Depois de assinar os papéis, o Alex conhece a história de um satélite não registrado dos Estados Unidos que não foi lançado. Curiosamente, eles admitem que o satélite é supostamente do futuro e contém uma mensagem codificada. Se o Alex concordar, ele será colocado para dormir e entregue ao laboratório. O instituto sabe que ele estava praticamente falido e mora em uma casa herdada dos seus pais, e para provar a seriedade das suas intenções, a Rebecca transfere uma grande quantia para a conta do Alex, o que convence ele a assinar os documentos. No dia seguinte, ele é colocado em um carro e recebe uma ligação. Ele adormece e só acorda em um local secreto. A Rebecca mostra a ele o laboratório onde o satélite já estava localizado, e o rapaz começa a resolver a tarefa. 5 semanas se passam, mas ainda não há resultados. A Rebecca sugere que o Alex tire um dia de folga, mas ele não precisa disso. Mas um dia, ele foi visitado por uma jovem mulher que decodifica a mesma tarefa. Depois disso, o Alex sangra pelo nariz. Mais tarde, ele encontra o nome dessa mulher escrito na moldura da cama. Logo, o Alex consegue decifrar parte do código, que contém desenhos de um dispositivo desconhecido. A Rebecca anuncia o fim do seu trabalho e informa que ele será levado para casa. O Alex acorda em casa tarde da noite, se sentindo mal, o que ele atribui ao cansaço e ao estresse. Mas, depois de alguns dias, o mal-estar intensifica e ele começa a ser assombrado por persistentes alucinações. E um dia, 2 homens estranhos aparecem na sua casa querendo saber o porquê ele concordou em decifrar o código. O Alex não entende porque decifrar é apenas o seu trabalho, que paga bem. Os homens continuam a pressionar o Alex com perguntas sobre moralidade. As consequências do seu trabalho não o incomodam? Uma vez que o dispositivo a ser criado a partir dos desenhos decifrados será a arma mais poderosa do mundo. A cabeça do Alex começa a doer e ele pede aos homens para sair. Eles só agradecem pelas respostas e saem dali. O Alex imediatamente se sente melhor e se senta no computador. Mas naquele momento, ele recebe uma ligação da Rebecca lembrando dos acordos de não divulgação por conta dos papéis assinados. Indignado, o Alex percebe que o instituto está observando. Quando ele se senta novamente no computador, as luzes simplesmente se apagam. O Alex sai de casa e de repente vê um dos 2 homens que vieram até ele com perguntas do lado oposto da rua. Mas o corpo do homem começa a crescer diante dos seus olhos. Assustado, o Alex corre para casa e olha pela janela para ver a mão gigante se estendendo em direção à sua janela. E o Alex estende a sua mão para tocar a mão do gigante. Dessa maneira, nós vamos para o próximo dia. A Rebecca acabou de chegar. Encontrou o Alex trabalhando. Ele tenta explicar que a humanidade vive em um espaço bidimensional e os seus convidados recentes são de uma civilização altamente desenvolvida que existe não apenas no espaço, mas também no tempo. Eles podem não estar nessa sala, mas mais cedo ou mais tarde podem assistir o evento que estava acontecendo através de alguma espécie de janela no tempo. O Alex tenta transmitir a Rebecca o perigo do dispositivo que estão construindo, que pode iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então a mulher informa ele que sabe sobre a sua doença, um tumor cerebral. O rapaz culpa o instituto que o colocou em uma das salas com um satélite radioativo, causando o desenvolvimento de um tumor no seu cérebro, e ele insiste em parar a construção do dispositivo. O Alex, no presente, tira o seu corpo morto da sala e o enterra na floresta. Depois, volta para o computador e continua a escutar a história do seu eu do futuro. O Alex no futuro lamenta que não quiseram ouvi-lo porque ele entendeu que algo sinistro estava por vir. Então, ele se lembra da mulher e o Alex encontra o seu endereço, mas a Beth se recusa a falar com ele. O Alex grita que estava morrendo e tem 6 meses restantes. E depois disso, a Beth abre as portas e informa que ela tem 2 anos restantes. Ela também percebeu que aquilo era uma arma e o desenho supostamente veio do futuro.
a outra pessoa que se comunica com ela através do computador e envia tarefas que ela resolve quando se sente normal. A Beth começa a se sentir mal nesse momento, então Alex a leva para o quarto e quando ele desce as escadas, ele consegue ver outra dela tendo um encontro com um homem militar. Ele informa de notícias terríveis. E lá está ela, com um punhado de pílulas na mão, tentando deixar a sua vida. Mas nesse momento ela recebe uma mensagem do Cypherman. Ele apareceu no monitor do computador, e o Alex responde, mas o Cypherman rapidamente percebe que não é Beth, e desconecta o homem. Então, ele pega o pacote de papéis impressos com tarefas anteriores dadas pelo Cypherman. Na manhã seguinte, a Beth o encontra no sofá com os papéis colados juntos. O rapaz aponta para ela que tudo isso são peças de um quebra-cabeça que, quando montado, pode dar uma resposta. O Cypherman claramente não trabalha no instituto, e o Alex pede a Beth para ajudar a parar a criação de uma máquina da morte. A garota relata que ficou doente especificadamente depois de trabalhar com o satélite. Ela começou a ter alucinações e a pensar em uma mensagem do futuro, e se for possível entrar em contato com o remetente, isso seria bem interessante. Ela começou a escutar vozes dos mortos e um dia escutou a sua própria voz. Ela também viu alienígenas, embora não acreditasse neles, e pede ao Alex para sair. O Alex vai para casa, onde pessoas de pretos o esperavam mais uma vez. A Rebecca ordena que ele não encontre mais a Beth e o instrui a usar o tempo restante com sabedoria. Ignorando ela, o rapaz manda os visitantes para o inferno e ao entrar na casa, descobre que todos os seus papéis com conclusões simplesmente desapareceram. Enquanto isso, a Beth vê uma luz brilhante na sua casa, o que a faz se sentir mal. A mulher grita de medo e tenta se esconder. O Alex tenta afogar os seus pensamentos em álcool quando uma mensagem do Cypherman chega no seu computador. O rapaz tem certeza de que a Rebecca estava escondida atrás desse apelido, mas o interlocutor nega isso. Nesse momento, a campanha toca. A Beth estava bem ali. Acontece que o Cypherman a dirigiu até aqui e enviou para ela os projetos de um dispositivo capaz de destruir a tecnologia do futuro. Os dois começaram a desenvolver um vírus capaz de destruir a máquina sendo criada a partir dos projetos que decifraram pelo computador. Mas na manhã seguinte, a Rebecca e seus homens entraram na casa dele e eles sabem sobre o trabalho deles e já estavam todos a caminho daqui. Ela dá o nome do fundador do instituto e ordena que vão até ele o mais rápido possível. Ela é o Cypherman e esperava destruir o dispositivo com a ajuda deles. Então, vários carros se aproximam da casa do Alex. Os dois escapam pela saída dos fundos. A Rebecca, como foi considerada uma traidora, é pega e recebe uma injeção e é jogada em um carro. E durante a noite, o Alex e a Beth chegam ao cientista Miles, que os reconhece imediatamente, pois sempre acompanhou o trabalho deles. A questão é que esse satélite não era o único, havia outro que orbitava a Terra por cerca de 400 anos. Aparentemente, seres desconhecidos do futuro estavam esperando que os terráqueos crescessem, voassem para o espaço e conseguissem decifrar a mensagem deles. O antigo satélite também continha projetos de uma máquina cujo propósito era limitar a evolução da humanidade à terceira dimensão. Mas quando Miles anunciou a sua descoberta, ele foi ridicularizado. Ele também desenvolveu um tumor, mas felizmente não fatal. Ele tem certeza de que os alienígenas são capazes de existir em várias dimensões. Eles não percebem o tempo de forma linear como os humanos, e o segundo dispositivo que estava sendo criado no instituto provavelmente lhe dará acesso à dimensão humana. Até agora, eles estão apenas assistindo a um filme onde os humanos são personagens, e com a ajuda do primeiro dispositivo, eles podem assistir a esse filme, mas não podem mudar o que está acontecendo. No entanto, o segundo permitirá mudar a realidade existente. O Miles está apenas começando a entender a essência desse processo, mas não pode explicar tudo completamente. Afinal, até a aparência dos alienígenas é formada pelo próprio cérebro humano. A propósito, ele estava em um contato com um enorme alienígena visível apenas para ele, que vive no seu jardim há mais de 30 anos. O Miles olha constantemente para ele, fazendo seu cérebro se adaptar e começar a ver a verdadeira aparência do humanoide. Mas seus convidados não conseguem ver ninguém. O Miles tem certeza de que o tumor nas suas cabeças é a ajuda dos alienígenas, para que as pessoas possam perceber a sua realidade. O Alex sugere simplesmente destruir o dispositivo comum com um martelo, mas onde estava a garantia de que o instituto não iria restaurar isso? Portanto, todos os dados no servidor precisam ser apagados. Embora ninguém saiba nem mesmo a localização do instituto, o Miles lembra que é um dos seus fundadores e tira um mapa com um plano muito detalhado do instituto. Nesse momento, um estrondo é ouvido na porta.
Os dois fogem enquanto Miles tenta acalmar o alienígena enfurecido. O Alex e Beth seguem para o prédio do instituto, onde abrem uma escotilha pela qual se infiltram. Lá, eles se separam para aumentar a chance de encontrar o laboratório. O Alex testemunha um comportamento estranho de um guarda que constantemente retrocede e percebe que o tempo dentro do instituto estava em loop. A Beth também cai nesse loop. Percebendo a futilidade dos seus esforços para ir além, a garota ativa a bomba, mas devido ao loop do tempo, ela não consegue sair do lugar perigoso. O Alex entra em um quarto escuro e tenta levar a bomba mais longe, quando é alcançada por um alienígena que literalmente desintegra o homem em pequenas partículas. Um minuto depois, o Alex se vê amarrado a uma mesa. Em frente a ele estava sentado um humanoide. O Alex pensa que morreu, mas o alienígena nega sua crença. Eles estão apenas curiosos sobre a aparência humana e sua experiência com o tempo. O tempo linear é incompreensível e tedioso para os alienígenas. Uma sequência trabalhosa de crenças vazias. Os humanos estão presos em uma armadilha, forçados a passar constantemente pela mesma coisa. Por outro lado, os alienígenas existem fora do tempo e do espaço. Eles estão em todos os momentos, portanto a conexão casual e a sequência de ações são um mistério para eles. O que acontecerá se um humano não precisar mais esperar por algo? O Alex simplesmente percebe que os humanos se tornarão semelhantes aos aliens em sua aparência, mas a personalidade familiar, o ego, morre no momento em que os alienígenas é surpreendido. A morte é natural, mas o homem a esconde à distância dele. O tempo determina tudo para um humano. É tanto um doador quanto um ladrão. O humano vê o mundo como imaginou. E o que acontecerá quando a fonte de proteção desaparecer? Mesmo com a eternidade de autoanálise, o homem não entenderá a diferença entre a realidade e a ilusão. Com cada novo nascimento, uma nova realidade surge. Portanto, a pessoa está sempre diante de uma escolha. O Alex se sente muito mal, e então o alienígena oferece retornar ao momento antes do cara ficar doente. Com a informação de que ele agora tem, o Alex decide que não teria ido trabalhar no instituto e teria evitado tudo isso. O alienígena fica surpreso, porque ele mudaria o seu comportamento se não pode mudar a situação. Então Alex admite que as pessoas não escolhem o que vai acontecer. O humanoide insiste se seu retorno ao passado fará de fato diferença. Algo pode mudar imediatamente, e o rapaz se encontra na sua casa, em frente ao computador. Ele grava essa unidade no flash, percebendo que nada pode ser mudado. O mundo pode desaparecer amanhã, mas isso não é novidade. Tudo já aconteceu, tudo terminou antes de começar. Ele coloca a unidade flash em envelope, que é o pendrive, e cai no chão. As últimas palavras no pendrive são sobre o Alex do passado alertando a Beth, e ele parte para a casa da garota, enquanto o Alex do futuro simplesmente pede para esquecer tudo e seguir em frente. Essa história aqui é muito interessante e faz pensar se o conceito do tempo realmente não existe e vivemos apenas aqui e agora, em um único momento. Quem nos fez acreditar que existe um passado e um futuro? Será verdade que uma pessoa faz coisas tolas sem pensar em como seus pensamentos e ações mudam o seu próprio futuro? Bom, pessoal, essa é uma história muito interessante que dá um belo debate. O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários.